Irmãos, peço a gentileza que abrem as vossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 28. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilhavam ao ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade, pois ele ordena ao espírito imundo e eles lhe obedecem. Logo correu a sua fama por toda a região da Galileia. Oremos. Pai Santo, neste momento, sob a anuência, Senhor, do Teu Santo Espírito, avoco-te, Senhor, para que tome lugar, Senhor, nesta casa de oração. Que as palavras que aqui hão de ser ditas, Senhor, seja com intento, Senhor, apenas para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que o Seu nome seja exaltado acima de todas as coisas, Senhor. Que a sua palavra cristalina possa ser, Senhor, chegada aos nossos corações, da forma que ela foi concebida, Senhor. Portanto, Senhor, ajuda-nos, é o que nós te pedimos. Amém. Quero aqui introduzir esta pequena meditação, porque o tempo, por certo, não nos permitirá concluir a mensagem, mas vou nortear um caminho para que vocês possam seguir. Vou usar aqui a introdução, a palavra de um grande pregador que diz o seguinte: não há lugar mais perigoso de se estar do que onde o ensino direto e reto da palavra de Deus confronta a religião morta. Sempre que a verdade das Escrituras desafiar a religião vazia, acontece uma colisão cataclísmica que irá resultar em uma devastação monumental. Sempre que a palavra genuína é ensinada nos âmbitos ou nos ambientes de cultos que são desprovidos da palavra do Evangelho, Satanás é desperto, os demônios são despertos e o inferno se inflama. Mas enquanto for permitido à religião morta dormir o sono da morte, tudo irá continuar da mesma forma, plácido, pacífico, mas assim que a luz da santidade e a luz da verdade brilhar no reino das trevas, o pecado é exposto, Satanás é provocado, os espíritos imundos se enfurecem. Pode ter certeza que não há maior domínio de Satanás do que ele estabelecendo em fortaleza, do que aqueles que se localizam nas casas de culto, onde a verdade é suprimida. Não há uma ameaça maior do seu reino do que a luz penetrante da santidade de Deus e a luz penetrante da verdade ao invadir essa fortaleza. Portanto, reitero que não há lugar mais perigoso de estar do que quando a santidade divina confronta a religião morta. Todo o inferno se inflama e fica prestes a explodir.
Isto é exatamente aonde Jesus se encontrava. Neste texto que acabamos de ler, Jesus entra na sinagoga que estava sem vida, sem Deus, lá em Cafarnaum. Um lugar onde Satanás havia ganhado território. Era um lugar de culto, mas não havia arrependimento. Não havia regeneração. Não havia regras. Não havia relacionamento com Deus vivo por meio de seu Filho Santo, Jesus Cristo. Em nenhum outro lugar Satanás está mais profundamente encurralado na sua vida pessoal do que aquele círculo religioso. Mas aonde reflete a luz do texto da verdade de Deus. Quando a palavra da verdade é exposta de maneira fiel, traz a lume segredos escondidos próprios incrédulos, as coisas escondidas de outras pessoas. Deus está sempre trabalhando por meio da pregação da palavra para trazer à tona os pecados escondidos. Da mesma forma que nós demonstramos, que Marcos demonstra no Evangelho, seguindo uma singularidade do próprio Marcos, diferente de muitos deles, ele traz em si um assunto bem diferente. Ele abandona a história da genealogia, segue uma ordem ministerial. Portanto, ele relata logo no princípio. Marcos não é como Mateus, que fica atrás de genealogia, um gerou outro gerou outro, até chegar no assunto principal, já até se esqueceu do que ia falar. Mas Marcos, ele é diferente. Ele olha de uma perspectiva diferente. Cafarnaum era uma cidade que Jesus escolheu para o seu ministério. Embora ele tenha nascido em Belém de Judá, sido criado em Nazaré, ele escolhe a cidade de Cafarnaum para empregar o seu ministério. E o seu ministério, segundo Marcos, já começa no ensinamento de Cristo Jesus. Ele entra em uma sinagoga e põe-se a falar. Note que o evangelho de Marcos, ele é curto, porque segundo Eusébio de Cesareia, quando Pedro esteve em Roma, Marcos esteve com ele. Só que Pedro foi muito apressuradamente, expôs alguma coisa de Cristo. Então, aqueles que ouviram pediram que Marcos falasse alguma coisa. Então, Marcos escreveu o seu evangelho. Um evangelho curto. Parece que Marcos tinha uma pressa. Que ele usa a palavra logo 42 vezes no seu evangelho. Não o logos do verbo de Deus, mas o logo de fazer as coisas rápidas. Ande logo com isso. Vá logo com isso. Marcos coloca o ministério de Cristo como algo muito rápido, necessário ser rápido naquilo que ele veio expor. Ele começa que Jesus vai para a sinagoga, pregar na sinagoga. Era comum, nos dias de sábado, os judeus se reunirem na sinagoga. Sinagoga eram verdadeiras casas de orações. Ela tem o seu início lá no tempo em que o povo foi cativo na terra dos babilônicos. Longe do templo, eles tiveram que fazer alguns lugares aonde permitia-se adorar ao Senhor. Chamavam casas de orações. Deixaram, quando eles saíram de Babilônia, deixaram mais de 300 sinagogas. E aquilo passou também a valer dentro do Israel, de Judá, do povo de Israel. E então, em vários lugares havia uma sinagoga.
Nos tempos de Jesus, conta-se, já chegaram o número de 392 sinagogas. Sábados, que era o descanso do Senhor, segundo o Talmud, recomendavam que as pessoas iam para a sinagoga ouvir a palavra de Deus, adorar a Deus, fazer cantos ao Senhor. E o que era mais principal? Ouvir a palavra de Deus. Via de regra, eram os escribas que tomavam a frente da mensagem. Alguns diziam que, embora os saduceus, a linhagem dos saduceus, ou os saduceus, era quem tomava conta da administração, mas regia sob a cartilha dos fariseus. E os doutores da lei é quem tomava o lugar. E então, eles começaram a ensinar. E Jesus vai num dia de sábado para a sinagoga. Era comum o chefe da sinagoga, assim como Jairo era, dar a oportunidade a uma pessoa, a um visitante, a um mestre, desde que tivesse uma envergadura para ensinar. Dado ao conhecimento e ao mestrado, assim como Cristo era mestre por excelência. E deram oportunidade para Cristo. E quando ele começou a pregar, alguma coisa aconteceu naquele lugar. Porque os ouvintes ouviram algo extraordinário. Ele ensinava, mas com autoridade e poder. Ele começa o ministério ensinando. Os tríplice ministério de Cristo era ensinar, pregar e curar. Presta atenção, nessa ordem. Ensinando, pregando e curando. Não pode alterar. 65 vezes Jesus é chamado de mestre na Bíblia. Ele veio para ensinar não uma letra morta, mas uma letra ressuscitada, cheia de poder. E deram oportunidade para ele. E eles então começou a ver alguma coisa diferente nele. Porque lá estava aquele que escreveu a lei. E aquele que escreveu a lei, só ele tinha o poder de mudar a lei. Só ele tem o poder. Eu fico abismado quando eu ouço pessoas dizerem: a Bíblia não fala, então dá o direito de me falar. Não, senhor. Se a Bíblia não fala, você se cala. Não é permitido você falar aonde Deus não falou. Porque seja a palavra de Deus verdadeira e todo homem mentiroso, e a palavra de Deus é o que prevalece. Ela prevalece. Ninguém pode invalidar a palavra de Deus. Quando ele diz algo, você senta, espera, porque vai acontecer. Mas não é no seu tempo, é no tempo dele. E ele não muda. Ele não muda. Tem pessoa achando que Deus muda. Deus não muda. O que ele escreveu na eternidade vai prevalecer até o dia que ele determinou. Ele diz: eu sou Deus e eu não mudo. Os meus propósitos não são de agora, são da eternidade. Eu escrevi lá na eternidade. E passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar.
Então se prepara, porque chorando ou rindo, você vai fazer aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Não tem por onde esconder. Ele pode mudar o tempo e as estações. Só Ele. Porque Ele disse: os vossos pais disseram assim, mas eu digo assim que vocês têm que fazer. Ah, mas nosso pai Abraão. Abraão, antes de Abraão eu sou. Abraão viu os meus dias e se alegrou-se. Porque ele ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Porque ele pregava falando a verdade, em contraste com os escribas, que se valiam de argumentações corruptas e evasivas. Se não tem o que falar, cala-te. Ele falava acerca do assunto de grande importância. Jesus não perdia tempo com história de carochinha, nem de fábula. Ele pregava porque ele tinha pressa para que ouvisse o evangelho da verdade. Havia um plano definido na sua pregação. Porque tem pessoas que começam um texto, vai embora do texto e nunca mais aparece no texto. Mas Jesus tinha uma linha, ele sabia, o povo sabia o que estava ouvindo, ao ponto de o povo sair dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Despertava curiosidade dos ouvintes por fazer contrastes de ilustrações. Os discursos dos escribas eram secos e pueril. Ele falava com autoridade, porque sua mensagem vinha diretamente do coração de Deus. Não vem do Google, não vem de pesquisa. É direto do coração de Deus, é pão quente. Aquele que vem do coração de Deus, uma mensagem racional. Porque tem crente que pula tanto na igreja que perguntar para ele: você viu o que Jesus fez? Eu não vi nada. Você ouviu? Eu não ouvi nada. Onde é que você estava? Estava dando glória a Deus. Não é um culto racional. O culto racional você ouve e sai daqui dando glórias a Deus, dizendo: Deus hoje falou comigo. Ele estava na sinagoga. Não estava num antro de má reputação, num antro de prostituição, ou de embriaguez, ou de uma festa pagã, mas ele estava dentro da casa de oração, na sinagoga. E sabe o que tinha lá? Versículo 23. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo. Quando a letra das Escrituras suscitou um espírito vivificante, para o qual foi prolongado. E a luz da verdade do Evangelho começou a raiar naquele lugar, quando as trevas começaram a se desfazer, naquela casa barulhenta, cheia de religião morta, um homem possesso de espírito imundo. Há quanto tempo ele frequentava aquele lugar? Não sei. Não sei se ele era membro da sinagoga, batizado, dava o dízimo, todos sábados na igreja. Mas diz a Bíblia, estava cheio de espírito imundo. Mas quando ele ouviu uma palavra de poder, onde tem poder de Deus, palavra,
Não basta estar escrito casa de oração. Não basta estar escrito lugar de adoração, de canto. Não importa isso. O que tem que ter é palavra viva, eficaz, penetrante, abundante, que revela o que está no coração do homem. Agora, não é interessante que isto não é nenhuma coincidência para nós, os que o diabo frequenta muito bem os ambientes religiosos, onde a religião é morta. Não há verdade no Evangelho de Jesus nesses lugares. Jesus chamou a igreja de Esmirna como sinagoga de Satanás. Filadélfia, sinagoga de Satanás. Tu dizes que está vivo, mas está morto. Não tem nada. Não tem nada. Mas onde tem a palavra de Deus, há um espírito vivificante. Onde a palavra tem liberdade para ser dita na igreja, direto e reto. Então o povo é despertado, porque hoje nós não encontramos mais mensagem em que pede para que o povo confesse os seus pecados. Hoje Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Eu estou vendo porta aberta, estou vendo sepultura aberta, estão vendo isso, estão vendo aquilo. Mas estão esquecendo de dizer que você tem que se humilhar, que você tem que se confessar. Note que quando ele se coloca a abater, para que, portanto, pela mesma do nome não caibamos em erro, aqui é dito que havia entre ele um homem com espírito, o espírito com letra minúscula. São Tomás diz para que não houvesse confusão, Marcos acrescenta espírito imundo. Como aquela menina, que se tivesse em nosso meio ganharia muito dinheiro, estava em muitos púlpitos, revelando em muitas igrejas. Esses dois homens que estão aqui, são dois homens de Deus, que pregam a respeito do reino de Deus. Paulo olhando para ela disse, sai dela, espírito imundo, e na mesma hora aquela moça caiu. Deus não precisa de bajuladores, Deus precisa de adoradores. O inimigo toma a boca daquele homem, toma as cordas vocais daquele homem e começa a falar, e começa a querer elogiar Jesus. Ele grita, está se referindo aos demônios que estão dentro dele. E os demônios chegam a dizer no versículo 24, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Sabe o que significa isso? Literalmente os demônios estão fazendo uso da habilidade vocal daquele homem, muito embora sendo uma pergunta retórica. Disse, o que o Senhor tem para nós? O que temos em comum, Jesus? Ou melhor, o que o Senhor está fazendo aqui? O que o Senhor está fazendo aqui? Vieste nos destruir? Note que o demônio percebeu que Jesus, quando chama Jesus de Nazaré, não está tratando Jesus com desdém. Porque todo aquele que vem de Nazaré não era boa coisa, não. Por isso Natanael falou, pode porventura vir alguma coisa de Nazaré? Vem ver então. Vem e vê. Não é isso? E quando o inimigo fala, Jesus de Nazaré,
viesse aqui, isso não quer dizer que o Senhor percorreu um caminho de lá para cá para me expulsar. Não, Deus não precisa disso. Deus está em todo lugar. É em todo lugar. Não tem lugar que Deus não esteja. Então, se você está pensando que você está escondido aqui, não está não. Não está não, Ele está te vendo. Ele está te olhando. Então aquele demônio olhou e vieste aqui nos perturbar. Por que vieste aqui? Já vieste aqui para nos levar para o inferno? Porque não chegou a hora ainda. Vieste fazer o que aqui? Santo de Deus. Vou correr com a mensagem. Sabe o que é estranho também? Que a única pessoa que reconheceu Jesus foi o demônio. Não é impressionante isso? São Tiago diz que ele conhece, estremece, mas não obedece. Mas o demônio sabe quem é ele. Ah, sabe. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe que às vezes eu fico pensando, que eu ouço, algumas vezes eu ouvir uma pessoa dizer assim, na sua simplicidade, por certo, olha, Jesus disse a Moisés, eu sou o que sou. Então, irmão, Jesus pode ser o que você quiser. Uma porta de emprego, um carro novo, uma faculdade. Mas espera aí. Se Jesus ser o que você quer que ele seja, ele deixa de ser o que ele é. Há um contraditório. Há uma antítese. Quando ele diz que eu sou, não há outro. Ele está dizendo, eu sou autossuficiente. Eu sou a única existência necessária. Ninguém muda, eu sou o que sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não é o que você quer que ele seja, ele é o que ele é. E sempre será o que ele há de ser. Sabe uma das coisas que me intrigou bastante há muitos anos, já vou parar porque não dá para continuar. Já acabou. Foi o livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros que mais me deu dor de cabeça toda a minha vida. Eu não conseguia... já cheguei a ler 38 vezes seguido o livro de Jó. E eu não entendia o livro de Jó. Não entendi. Decorei quase todas as falas. Pensando, mas o que está acontecendo? Por que eu não consigo entender? Por que as pessoas, como São Tiago disse, olhai, vide a paciência de Jó e o resultado que ela teve. Mas quando eu entro no capítulo 3, eu vejo um homem resmungão. Maldito o dia que eu nasci. Maldita a noite que há o dia, que não seja contado mais isso. Maldito o ventre que me gerou. Maldito os seios que me amamentaram. Maldito seja aquele dia. Maldito seja o homem que diz que nasceu um varão. Maldito isso, maldito aquilo, maldito isso, maldito aquilo. Os seus inimigos repreendem ele, dizendo, Jó, quando você dá conselho, quando você dava conselho, você falava que Deus é maravilhoso. Agora, quando você passa por isso, Deus já não é tão bom assim, né, Jó? E começavam a criticar a Jó. Mas uma coisa me chamou a atenção. No capítulo 42. Quando Jó disse, agora eu sei que tudo pode. Nenhum dos seus planos, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Sabe qual era o problema de Jó com Deus? É que Jó havia, de alguma forma, pensado que havia pecado contra a santidade de Deus. É
isso que está o problema na vida de Jó. Eu pequei contra Deus, eu quero saber aonde eu errei. Me coloca de frente dele, que o meu direito eu vou requerer. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Era a santidade de Deus que Jó pensava que havia pecado. Tamanho era a consideração que Jó tinha com Deus. Mas Jó chega a uma conclusão, porque o inimigo fala isso com Deus. Viste o meu servo Jó, o inimigo que é astuto, isso também, né? Pera, né? O Senhor abençoa ele e ele te glorifica, né? E ele te glorifica porque o Senhor abençoa ele. Há uma reciprocidade nisso. Há uma reciprocidade. Mas aí Jó viu, lá no versículo, que Deus não precisa de ocasião para te provar. Você pode ser o que você é, crente desde criança, nunca ter feito nada errado. Deus pode te colocar na fornalha de fogo ardente e provar você, porque Ele é Deus. E quando o inimigo, não vou falar a respeito da santidade de Deus, uma outra oportunidade nós falamos a respeito da santidade de Deus. Deus disse a Moisés, Deus disse a Arão através de Moisés, quando Deus matou Abiú e Abirão, por ter trouxe fogo estranho no incensário, Deus o matou, e Moisés disse a Arão, isso foi o que Deus disse. Todo aquele que se chegar a mim será santíssimo, e eu serei glorificado diante do povo. Para se chegar diante de Deus, você tem que saber que Ele é santo. Santo, não venha com fogo estranho, porque você vai se queimar. Não venha com fogo estranho. Poderia perguntar, mas onde na Bíblia está escrito que eles deveriam pegar fogo de tal lugar? Não está escrito, mas no capítulo anterior ao 10, vocês vão encontrar que quando Deus desce na coluna de fogo, Ele acende o altar que pega fogo. O fogo estava no altar. Fogo tem que pegar do altar de Deus. Já deu a hora? Misericórdia. Me perdoa, pastor. Nem percebi. Me perdoa. Não tenho esse costume, mas eu acho que eu me empolguei um pouco, né? Mas eu agradeço a oportunidade e fica para uma próxima oportunidade. Senhor, eu te agradeço por esse momento que nós passamos aqui, Senhor. Não me obstive, Senhor, a ver a hora, então me perdoa, Senhor. Guarda-me, Senhor. Que essas palavras possam achar guarida nos corações, Senhor, e alcançar as almas sedentas. Eu te peço o nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Perdoa, pastor.